Olá pessoal, meu nome é Henrique Ferrarese, sou gerente comercial da Debius e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gestão da segurança e suporte ao DPO. Como vocês podem ver lá no nosso canal, no nosso último vídeo a gente falou sobre LGPD. A gente abordou uns conceitos introdutórios, viu o papel do jurídico, o papel do TI na LGPD. E hoje a gente vai entrar mais nessa área de gestão da informação, relacionada à segurança, como dar suporte ao DPO. Mas vamos lá, para apresentar o time que está aqui com a gente hoje. Eu sou a Karina Dourado, sou responsável pela área de desenvolvimento de canais e parcerias da Metrobyte e Debius. Oi, eu sou o Laércio Santos, eu sou diretor de TI da Metrobyte e Debius. É isso aí. Então vamos lá. Da última vez, pessoal, a gente conversou um pouco sobre o LGPD, né? Então agora a gente já tem aqui os conceitos gerais da lei, né? Acho que a gente podia se aprofundar agora aí nessa questão da gestão da segurança e tudo mais. O que você trouxe pra gente hoje aí, Laércio? Legal, eu acho que hoje é bem interessante a gente falar um pouco de gestão de segurança da informação, né, e como isso afeta ou como isso beneficia o DPO, né, na gestão do LGPD. Então, a segurança da informação, ela tem diversos níveis de segurança que a gente pode tratar, né? Talvez eu já tenha até comentado, dado esse exemplo alguma outra vez, mas é como uma segurança de prédio, que você tem vários níveis de sofisticação, e pode ser uma segurança simplória, como pode ser uma segurança mega sofisticada, né? Com a cabine a guarita do porteiro blindada, o guarda-sol lá fora. Quanto mais você incrementa, mais caro fica. Mas como que as empresas, do modo geral, elas vão se proteger, né, para não terem seus dados vazados, para não ter as informações roubadas mesmo, né, de dentro da sua rede, se ela não tiver o mínimo de segurança da informação? Então, eu acho que a ideia desse vídeo é a gente falar um pouquinho disso e trazer essas informações do dia a dia aí, como que pode beneficiar o DPO. Uma das primeiras coisas que a gente deve ter de gestão ali na TI / segurança é o antivírus, né? O antivírus, ele parece algo muito simples, mas ele é relativamente complexo, porque se você simplesmente instalar nas máquinas, mas não gerenciar, você não sabe quem é o teu usuário que mais pega vírus, quem navega onde, quem instala coisas indevidas de sites indevidos, quem está tentando instalar software pirata na sua rede. Isso vai trazer um tipo de um cavalo de Troia, né? Quer dizer, pode parecer um presente, mas depois aquilo acaba sendo uma invasão na sua máquina. Inclusive, o conceito de cavalo de Troia mesmo de invasão é esse, né? Ele te dá um presentinho para depois te roubar. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, cuidar do antivírus. E aí, o segundo ponto que eu acho muito relevante é a parte do firewall, né? Então, tem que ter um firewall bem configurado. E o que a gente chama de um firewall bem configurado? Ele não pode, por exemplo, liberar todas as portas de saída de dentro da rede para fora, inclusive. Não é só bloquear de fora para dentro. De dentro para fora também tem que ter bloqueios, porque a maioria das invasões acontecem dentro da rede, não fora. Então, o jeito certo de invadir uma máquina é contaminar uma máquina que está dentro da rede, e aí você acessa tudo e depois manda essas coisas para fora. A invasão ortodoxa, né, digamos assim. Então, poucas vezes o invasor ele vai forçar ou descobrir uma porta lá fora mesmo que esteja aberta. Então, isso é muito importante, você ter um firewall bem configurado. Muitas empresas acham que tem firewall e acabam tendo uma falsa sensação de segurança. Da mesma forma que acontece com o antivírus, né? Então, você acha que tem... É a mesma coisa que você morar num condomínio que tem uma guarita e o guarda ficar dormindo, né? Se ele não tiver vigilante ali, se ele não tiver atento, não fizer direito o trabalho dele, não serve para nada. Então, esse seria um segundo ponto que eu acho bastante importante. Da mesma forma, o firewall tem que ser monitorado com relatórios, etc. Tem uma série de coisas que tem que ser
levantadas ali. E existem firewalls que já são um pouco mais sofisticados, que eles têm uma função chamada IDS e IPS. O IDS é o Intrusion Detection System, que é um sistema de detecção de intrusão. Ele faz um relatório de tudo que foi tentado invadir, né, quais foram os aplicativos que tentaram sair, etc. E então, alguns outros firewalls têm o IPS também, que é o Intrusion Prevention System, que ele faz uma prevenção da intrusão. Né? Então, isso é bem legal, porque aí ele começa a observar um comportamento viral, um comportamento de invasão. Porque, como acontece, quando sai um vírus novo, agora a gente está passando por essa pandemia aí, dá até para fazer uma analogia, ele nem sempre tem a vacina pronta, né? A vacina que tem não funciona. O antivírus é igualzinho, né? O antivírus, uma invasão da rede é igual. Às vezes não tem vacina para aquela situação e a única coisa que você pode fazer é perceber que é um vírus, né? Então você vai olhar naquele comportamento do vírus, então deixou o cara cansado, a respiração ofegante, tá com coriza, então ele tem um comportamento viral, falando, nossa, eu acho que isso aqui é um vírus, deixa eu dar tal remédio. Ah, não funcionou? Então não tem vacina, mas já é um vírus, você já consegue isolar, né? Então o IDS, ele consegue gerenciar o comportamento viral, e os bons antivírus também, eles detectam, percebem isso e já conseguem dar uma amarrada no ambiente ali, para não sair a coisa de controle. Bacana. Acho que é até legal a gente pontuar aqui, bom, do que eu estou entendendo, então, a gestão da segurança, ela se trata de camadas de segurança, né? Então, você falou do antivírus, tem o firewall, aí tem o firewall que é mais corporativo, que tem esses recursos avançados aí, né? IPS, IDS. E é nesse termo que eu queria fazer um adendo agora, que é com relação ao firewall, né? Porque existe um conceito técnico, né, da definição de firewall, mas também existe um conceito, entre aspas, comercial, né? O termo firewall é um jargão muito utilizado, né, na área comercial de TI para designar qualquer equipamento relacionado à segurança, né? Então, mas na verdade são equipamentos que alguns chamam de Next Generation Firewall, ou então outros de UTM, né, Unified Threat Management, ou seja, são equipamentos que unificam vários serviços de segurança, que não só o firewall propriamente dito, né? Então, às vezes é comum o cliente falar, eu não preciso de firewall, eu já tenho, né? Mas ele tem um firewall na versão software do roteador XPTO, tipo, que é um firewall bem de entrada, básico, né? Não tem todos esses recursos, né, agregados. Ou de uma marca que optou por não atender toda essa questão, né? Porque não é nada simples, né? Por isso que os preços são tão variados, né? Exatamente. Se você olhar para firewall, você pode ter firewall aí de 300, 500 reais até de, sei lá, 30 mil reais, não é difícil achar. Para o mesmo porte de rede, né? Né? São para o mesmo porte, mas com capacidades diferentes, né? Interessante. Além desses itens que a gente falou, né? Antivírus, firewall e IDS, IPS, que são os clássicos, a gente tem diversas outras questões que a gente precisa olhar dentro de uma rede para que ela fique segura. E aí que entra a gestão, né, da segurança da informação e o apoio ao DPO. Então, como a gente falou no vídeo passado, o DPO ele vai ter todo o apoio do departamento jurídico para fazer as normas, etc., para traduzir para ele o que a lei, né, demanda, e vai ter o apoio da equipe técnica de TI com especialidade de segurança para trazer para ele as inovações necessárias para a rede dele ficar segura. Ou às vezes não são nem inovações, são simples configurações
né, que em algum momento ele pediu para fazer diferente. Um exemplo clássico é a complexidade de senha, né? A gente já cansou de ver cliente pedir para desligar a complexidade das senhas. E isso é ruim, porque fica muito fácil de invadir, né? Então, esse é um outro item de observação. Então, a gente tem um checklist enorme com diversas atividades que têm que ser feitas para melhorar essa camada de segurança dentro da rede do cliente. E aí o que a gente faz é ir dentro de um contrato de gestão de segurança da informação, normalmente, o que é feito é ir apresentando uma a uma para o cliente, para a gente ir aplicando uma por semana, 2 por semana, aí vai conforme o apetite dele de estar mais seguro, né? E também para a gente minimizar o impacto, a gente não precisa implementar tudo de uma vez. Então, é basicamente isso também que é feito para melhorar aí a segurança da rede. Perfeito. E acho que era legal até a gente lembrar aqui, né, apesar da gente ter falado no outro vídeo, mas o DPO, quem que é o DPO, né? O DPO é o Data Protection Officer, né, que isso aí. É o encarregado das informações da empresa, né, intitulado encarregado para quando a ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela que vai, entre aspas, regular a LGPD, né, então quando tiver alguma demanda para prestar conta de alguma informação, ela vai procurar o DPO da empresa, né, é essa pessoa, é esse encarregado que faz esse papel, né. É isso mesmo. É isso aí. Então, o DPO ele precisa desse apoio mesmo das áreas, porque ele não tem que ser um expert em TI, ele não tem que ser um expert jurídico, ele tem que ser um expert na empresa, no negócio da empresa, né? No que é importante para a empresa. A minha empresa lida com quais dados sensíveis? Eu acho que esse o papel do DPO. Muito mais do que ser entendido de TI ou do juridiquês. Fiquei com uma dúvida aqui, Laércio. Pensando aí no lado do DPO, né? Que nem sempre ele é uma pessoa técnica, né? Ele precisa ter o conhecimento de quais são os dados e ele vai contar com a expertise da equipe de TI para poder desempenhar o trabalho dele ali, né? Em relação à segurança da empresa, das informações, a LGPD ela prevê que a empresa tenha algum tipo de política, tem alguma norma em relação a isso? Ou as empresas ficam abertas, entre aspas, para ter a sua própria política? Eu acho que a LGPD, mais do que explicar o como, ela explica o que, né? Então, o que não pode acontecer? Não pode ter vazamento, quer dizer, é que não pode. Você tem que se proteger contra vazamento de dados. E como fazer isso? Aí fica a cargo da empresa escolher, justamente porque tem diversas opções com diversos preços, né, e cenários. Então a lei ela tem que ser abrangente, ela tem que ser genérica. Olha, você tem dados dos seus funcionários, dos seus clientes, e você não pode deixar esses dados vazar. E quando vazar, deve informar, avisar, exatamente. Tem todo um procedimento, né? Exatamente. Então, é isso que pega hoje. Até porque essas boas práticas de segurança, existem várias, não sei se o nome seria políticas pré-estabelecidas, né? Então, tem norma ISO de segurança, coisas que o ITIL prevê, enfim. Exatamente. Aí, cada um segue uma linha ali, né, de criteriosidade, talvez, né? Ou criticidade, talvez. É isso aí. Cada um olhando para o seu manual ali, né? Para o seu guia prático, né? O ITIL tem uma visão de infraestrutura, o COBIT uma visão mais gerencial, né? A ISO, essa visão de segurança também, e são todos complementares para chegar nesse grau de segurança, eu não diria utópico, mas tão desejado, assim, né? Tão maravilhoso. Né? Então, às vezes você pode olhar para isso e falar, mas isso tudo é muito difícil de fazer, então não vou fazer nada. Não é assim, né? Porque se você não fizer nada, a tua empresa pode parar de operar, inclusive, né? Ela pode tomar uma das sanções lá, proibir a empresa de operar por um tempo, isso pode ficar mais caro do que qualquer multa, né?
Perfeito. Isso é legal também, essa pergunta da Karina, pelo seguinte: a gente acaba focando bastante a gestão da segurança da informação em como evitar vazamento de dados, evitar problemas e tal. Mas uma coisa que é importante também é a gente ter soluções que permitam a rastreabilidade das informações, né? Exato. Que a gente possa auditar, né? Então, como você comentou, a LGPD ela não prevê como fazer, ela prevê o que fazer, né? Então, num caso de vazamento de dados, você tem que prestar conta, né? Então, o DPO vai acionar lá o TI e vai falar, tem algum indício de como aconteceu, como não aconteceu? A gente analisou os logs aqui, ó, no nosso firewall, identificamos que teve um vazamento de dados no IP tal. E aí você vai até designar o responsável por isso, se for o caso, né? Exatamente. Olha, a máquina do fulano... Por isso que o jurídico é tão importante para escrever as normas de antemão, para que as pessoas tomem ciência e as providências para não serem impactadas. Exato. Às vezes não basta só ter a informação, né? Se a política, que aí... o jurídico, né, não desenha essa política, né, se não existe isso estabelecido na empresa, não adianta de nada você ter a informação, ter o responsável, se você não pode atribuir a responsabilidade àquela pessoa, né? Exatamente, por isso que é uma orquestração, né, e o DPO, como uma pessoa interna ali, ele conhece da empresa, né, para poder dizer como fazer essa abordagem, esse termo legal que estão fazendo, se cabe ali para a empresa, ele vai analisar isso junto com o advogado, né? Da mesma forma que, conforme a gente estiver aplicando as melhorias ali de segurança, ele vai falar, não, vamos deixar essa aqui por último, que essa vai doer mais, essa vai ser mais difícil, o pessoal vai reclamar mais, né? Então a gente vai poder escolher também o que fazer primeiro. Sim, inclusive na LGPD prevê alguns artigos de quando você trata com dados sensíveis, e aí isso é muito a gente pode explorar isso num outro vídeo, né? De repente até trazer alguém da área de direito para ajudar a gente nisso, né? A detalhar melhor. Mas quando você trata dados de duas empresas, né, tratando os mesmos dados ali, um passa a ser corresponsável da informação do outro, né? Então, não sei se esse termo existe, é corresponsabilidade, né? Uhum. Ela é muito importante a gente ter ferramentas que a gente identifique, bom, onde houve a falha ou não, né? Acho que é aí que o TI pode ajudar melhor, né? Nessa rastreabilidade, né? Como a gente vem falando, são camadas de sofisticação, né? Existem ferramentas que fazem toda a automação. Ela pode identificar onde foi o problema, ela faz até a notificação automática, só que ela custa super caro, entendeu? Então tem que ver até onde dá para ir. Tem ferramentas que monitoram o que cada usuário está fazendo. Então isso também, né? Agora tem ferramentas que monitoram se o usuário manda um arquivo com um número que tem um jeitão de CPF, né? Ou se isso foi para fora, então isso já é mais viável, está mais pronto, entendeu? Então são facetas aí da implementação de segurança da informação que estão mais à mão e já dá para ir fazendo. Então eu acho que é bem isso mesmo. Primeiro a gente tem que fazer a primeira camada e descobrindo e melhorando a rede do cliente para ele chegar nesse grau de sofisticação que a gente almeja. Isso aí, interessante. Então, recapitulando, a gente estava comentando que a gente tem diversas camadas de segurança que envolvem, diversas camadas de soluções que envolvem ali a gestão da segurança, né? Vamos passar um overview nelas, Lércio? Perfeito. Bom, quando a gente está falando de segurança mais básica, a gente precisa falar de antivírus na máquina dos usuários, né? E, novamente, antivírus não pode ser um antivírus de graça, né? Não pode ser um antivírus não gerenciado, e o Windows Defender não é antivírus, entendeu? Isso é importante a gente ter em mente, porque muitas empresas, aparece lá o escudinho do Windows Defender, elas acham que estão protegidas com isso. Se o Windows Defender fosse um antivírus, a Microsoft não vendia um antivírus. Eles têm o antivírus da própria Microsoft, então eles não iam matar o próprio produto entregando um produto de graça.
certo? E da mesma forma a gente deve pensar quando a empresa vende um antivírus gratuito e o mesmo antivírus pago. Não faz sentido, né? O gratuito deve fazer alguma coisa a menos, né? E se esse a menos for não pegar um vírus, você vai ficar na rua. Então não vale a pena ter um antivírus gratuito, né? Custa super barato comprar antivírus. Quando eu compro aqui para casa, por exemplo, eu já compro logo de um monte, porque aí já instalo na família inteira, para a sogra, para minha esposa, para minha máquina, porque aí a gente já fica todo mundo protegido. E também não fica tão caro um pacote com 10, enfim. Então, quanto mais você compra, mais barato fica. Então, esse é um primeiro ponto, né? Mas é aquilo que a gente comentou. Se instalar um antivírus corporativo e não gerenciar, você pode estar tendo alguém que traz um pendrive poluído todo dia para sua rede e você não está percebendo. Mais cedo ou mais tarde, essa brecha vai vazar. Uma hora ele vai instalar um vírus novo lá e vai trazer isso para você. Então, uma outra coisa que pode ser feito é o gerenciamento de hardware, onde você bloqueia o USB dos computadores. Então, você pode colocar uma política na sua rede que não pode trazer pendrive de casa. Aí o cara traz, tenta colocar, mas não funciona. Por quê? Porque está desligado o USB. Não é para aceitar, entendeu? Então, esse processo de políticas, ele chama hardening, né, que é um endurecimento. Então, você desliga serviços que não são necessários, fecha portas que não são interessantes ficarem abertas. Só que vai ter um outro usuário que quer trazer um pendrive, um diretor que vai precisar trazer, então você vai ter uma política mais dura, uma política um pouquinho menos dura para aqueles usuários. E você tem que saber montar isso direitinho. Então, você vê a complexidade, a quantidade de coisas que dá para fazer, né? O tempo de expiração da senha complexa, tem uma série de questões. E você vê que essas mesmas questões, até elas mudam com o passar do tempo. Antigamente, diziam que tinha que trocar de senha a cada 42 dias, se não me engano. E hoje em dia, eles já falam que trocar de senha faz o usuário acabar, uma hora ele acaba fazendo uma senha fraca, porque ele começa a repetir, né, e fazer um jeito que para ele não esquecer. E isso acaba sendo um problema. Então, eles falaram que o jeito certo de consertar é implementar o MFA, que é o duplo fator de autenticação. Então, você deixa o cara com a senha fraca dele lá, mas pega um token que ele possa completar a senha, né, através de um aplicativo, de alguma coisa que aprova esse acesso dele na rede. Então, por isso que a gente está falando que são camadas, né? Porque você pode ir desde o básico do antivírus, passar pelo firewall, aí entra nas políticas, e depois vai para o IDS, tem um monte de coisa para fazer, né, que dá para se aprofundar em termos de tecnologia, que você consegue deixar a sua rede muito mais segura e evitar, né, todo o trabalho é para evitar, porque depois que vazou, não adianta. Não adianta. É que nem, né, inevitável a gente não falar do momento de pandemia, mas é o trabalho que a gente está fazendo de usar máscara, de lavar as mãos toda hora. A gente está se protegendo de um eventual problema. A gente não sabe onde está o vírus. A gente não sabe como pode acontecer. Se você pega uma fruta no supermercado, coça o olho e pode estar contaminado. Então você toma cuidado, tá lá no supermercado, toma cuidado para não vazar a mão no olho, né? Pega as coisas e depois passa um alquinho na mão. Então, é todo esse cuidado, esse protocolo que a gente tem que aplicar também para a nossa vida corporativa. Legal. E também a gente não pode dizer que o que serve de política de segurança para uma empresa vai servir para outra, né? Cada uma tem sua particularidade. Algumas estão mais expostas mesmo, porque tem mais dados de clientes ali, né? Outras trabalham com menos dados ou com informações que são menos sensíveis, digamos assim. Mas imagina uma contabilidade, por exemplo, que faz imposto de renda de tanta gente lá, se ela tem uma invasão e aí pegam os arquivos lá do imposto de renda, no mínimo, deselegante, né? Imagina avisar os clientes que você teve, o imposto de renda dele foi vazado e que ele pode ser, né, lá tem o endereço, tem tudo da pessoa. Como é que faz?
Esse exemplo é muito bom, né? Porque se a gente for considerar portes de empresa, de repente pode ter uma contabilidade pequena, mas que tem 1.000 clientes, 10.000 clientes, né? E o vazamento de dados nela é uma coisa muito mais impactante do que de repente uma indústria de manufatura, né? Que não trata tantos dados assim, né? Realmente é bem, bem maluco isso, né? Não depende do tamanho da empresa, né? Depende do tipo do negócio. A grande valia da lei da LGPD não é a multa, né? Não é trazer as empresas à consciência da importância de se proteger os dados. Né? Porque até então, perdeu, vazou. Ninguém, não tinha muita consequência, ou nenhuma, né? Agora vai passar a ter, quer dizer, só tinha consequência se alguém processasse individualmente aquela empresa. Tendo uma lei, você já tem toda uma jurisprudência, né? Quer dizer, você tem uma orientação do juiz ali para aplicar a lei. Não precisa de muita interpretação disso ir para outras instâncias, já vem de cima para baixo. Tá fácil de multar, de aplicar, de corrigir. Perfeito. E aí, nessa gestão, como que a gente consegue resumir um pouquinho de como seria o dia a dia ali na interface entre a TI e o DPO? Porque eu imagino que com a gestão você pode municiar o DPO ali de alguns relatórios básicos, né, do status da segurança ali durante um período, né, não só avisar ele, conversar com ele quando tem o problema, né. Então... Sim, com certeza. Na verdade, a partir do assessment que a gente faz, a gente consegue visualizar quais são as maiores brechas, onde estão os maiores riscos. E aí a gente começa a atuar nesses grandes riscos primeiro, para depois a gente ir trabalhar nas coisas de menor impacto, digamos assim. Então sai uma nota lá para cada item e você fala, não, você pôr nesses aqui primeiro. Dentro dos que tem a nota máxima, você também escolhe os mais importantes, né, onde você acha que tem mais risco. Então é sempre assim, você vai trabalhando nos que tem mais risco e é uma combinação, como eu mencionei anteriormente. Fala, olha, essa semana nós queremos aplicar tal melhoria na rede, pode ser? E aí ele vai falar, não, isso aqui eu acho que é meio complicado, tal, vai dar problema, então vamos aplicar essa outra. Essa aqui é só no servidor, ninguém vai sofrer com essa. É só uma questão técnica e tal. Porque tem realmente coisas que impactam o usuário, tem coisas que não impactam. E tem coisa que você tem que ativar para testar. Isso é legal também pontuar que nem sempre, quando a gente fala de melhoria, significa ter investimento, né? Às vezes é uma mudança da forma de uso, né, de um determinado item da rede, uma política de cultura. Muita coisa é configuração. Muitas empresas já têm bons equipamentos, bons softwares, mas estão mal configurados, estão mal gerenciados. E isso é outra coisa também que dá dó, né? Porque você gasta uma dinheirama para comprar um sistema que foi pensado para ser seguro. Alguém vai lá, configura ele todo destrambelhado lá, todo desajeitado, fica vulnerável. E aí você gastou aquele dinheiro para nada, né? Então, a gente pode dizer que nem sempre usam da forma correta? Com certeza, com certeza. Eu acho que a maioria das vezes, por falta de conhecimento, acabam instalando de uma forma inadequada, que é mais fácil para fazer, mas também é mais fácil para invadir. Né? Então, às vezes o certo é você gastar mais tempo implementando para não ter que gastar tempo consertando. Legal. Para finalizar, como você vê hoje como começar um processo de implantação? Apesar de não ser o motivo aqui do vídeo, né? Mas como a gente viu bastante coisa sobre gestão da informação, suporte ao DPO, alguém que está ouvindo a gente aqui vai começar do zero isso, né? Vamos supor, a pessoa ali é o administrador da empresa, enfim, é o aspirante a ser o DPO ali da empresa. Uhum. Por onde começar? Legal. Eu acho que o primeiro passo é você analisar, refletir sobre onde estão os dados
da sua empresa, né? Então, onde são os dados que a sua empresa lida? Você tem um sistema que armazena esses dados estão em notas fiscais que estão guardadas no servidor de arquivo, tem contratos de cliente que estão no servidor de arquivos, como que está isso hoje, né? Você já gastou alguma coisa com segurança da informação? Será que está bem implementado? Será que não está bem implementado? Revisar com a equipe de TI, né, se tem as melhores práticas, o que também é um desafio, porque uma vez que o DPO não precisa ser técnico, ele vai perguntar para a equipe de TI se está tudo em ordem, e a equipe vai falar que está tudo em ordem, né? Ninguém vai falar que não está tudo errado. Né, poucas empresas teriam essa coragem de falar que precisa corrigir. Mas o correto é isso, né? Você olhar para o que tem dentro de casa e tomar uma ação profilática, digamos assim, né? Você vai tomar uma ação que antecede qualquer problema. E aí, com o apoio do departamento jurídico, você começa a fazer um trabalho de educação dos usuários e tudo mais. Porque desenhar os processos, né? Exato, eles têm que saber formalmente que não pode entrar num site, né, é óbvio, mas que não pode instalar software pirata na empresa, porque é óbvio, mas o colaborador às vezes não pensa nisso. Ele fala, não, eu só trouxe aqui um CorelDRAW que eu preciso para fazer um negocinho e tal, é rapidinho. E aí ele instala o CorelDRAW piratinha dele rapidinho, com aquele remedinho para destravar, e ele destrambelha a rede inteira. Mas rapidinho perto do dado. É um clássico. A gente ri porque a gente sabe, né? A gente conhece isso, como é verdade. Então, é por aí. Você colocou um ponto legal também que... vamos supor, o DPO chega lá pro TI dele e fala, tá tudo ok? É muito provável que vão falar que está tudo ok, né? É difícil fazer uma autoavaliação. Mas não que não seja possível, né? Mas eu acho que talvez esse seja um grande diferencial ou vantagem, né? De você contratar esse diagnóstico de uma empresa não só especializada nisso, mas principalmente que não vive ali o seu dia a dia, né? Sim, porque... isenta, né? Faz uma análise isenta, exatamente. Porque até porque essa empresa vai ter contato com vários cenários diferentes, né? Sempre traz uma visão mais enriquecedora, né? Não tão limitante. E o grande objetivo ali não é achar culpados ou nada, né? É corrigir antes que o pior aconteça. Claro. E gerar conhecimento, obviamente. Então, muitas vezes a empresa pode contratar um especialista em segurança da informação para fazer o trabalho, e ela resolve com recursos internos. Ela não precisa contratar a segunda parte, que seria o compliance ou gestão de TI. Se ela achar que ela pode fazer, ela toca. Mas é um problema mais para ela endereçar. Ela pode terceirizar isso com outra empresa, né? Perfeito. Eu tenho hoje clientes que a gente faz toda a gestão de servidores, segurança, essa parte para eles, e ele cuida da parte de desktop, que não é menos importante para a empresa, entendeu? É super crucial para o negócio. Então, né, a gente sempre tenta adequar com o que o cliente precisa, né? Uhum. E, Laércio, na Metrobyte, quando por gerenciar já a TI de algumas empresas, seja na sua totalidade ou parcialmente, como você comentou agora, né? Como que faz para vocês fazerem esse trabalho de trazer a imparcialidade nessa análise do diagnóstico? Uhum. Então, a gente tem que trabalhar com fatos ali e com pontos que podem ser melhorados, né? Então, a gente faz uma análise de infraestrutura e de segurança da informação, onde a gente vai trazer pontos de observação e ações corretivas, tá? Então, a gente já traz ali o problema e como corrigir, né? Porque aí fica mais fácil da empresa continuar o trabalho. Aí, se houve uma negligência da equipe ou não, quem vai verificar isso é o gestor. Pode ser que ele nunca tinha pensado nisso, nunca pediu. Pode ser que o próprio gestor preferiu pagar barato demais num recurso de TI que não era tão qualificado. Existem diversos cenários e situações que a gente não pode nem imaginar, né? Às vezes tem relações de amizade, de parentesco, que acaba trabalhando ali, que a pessoa está responsável por fazer essa parte.
Foi a incumbência dela. E o nosso objetivo é simplesmente descobrir, né, as questões, descobrir no sentido de tirar a coberta mesmo, né, e observar e poder analisar aquilo ali e falar, tá bom, tá desse jeito, agora vamos trabalhar, mexer com as peças assim. Eu acho que é muito isso do que a gente faz hoje e tem dado certo. Então, além disso tudo, a gente trabalha com metodologias, né, seguindo metodologias de segurança da informação e processos aí consagrados pelos grandes players como IBM, Microsoft. A gente tem esses livros aí, esses livros de truques, digamos assim, né, para a gente poder seguir essa cartilha e ir observando cada ponto para corrigir. Agora, uma coisa que é muito interessante é que o contrato de gestão de TI não é o contrato de gestão de segurança da informação. Isso é algo muito legal da gente falar. Embora um encoste no outro, né, eles trabalham até juntos, mas não é a mesma coisa, é um complemento, né? Porque é um olhar mais específico, é um esforço diferente que você faz para manter esse ambiente seguro. Diferente de você ser de você ser uma empresa de gestão de TI, onde você mais trata das questões do dia a dia, implementa projetos, claro, olhando para a segurança, mas não com esse foco de, preciso proteger a empresa, né, a qualquer custo, porque não pode vazar. É uma energia diferente, né? Eu ia falar até que era uma paranoia diferente. Então, uma paranoia que o servidor não pode parar, o link não pode cair, tem que ter redundância, etc. O outro não pode invadir, preciso olhar esse antivírus, preciso ter, né, a proteção, a criptografia dos dados. Nossa, tem tanta coisa que dá para fazer com segurança da informação que realmente são áreas muito distintas. É que nem quando alguém que não entende muito de TI fala, tal pessoa trabalha com TI, com informática, até a pessoa fala, né? Agora, você não sabe se é programador, se é de infraestrutura, se é o cara de banco de dados, se ele desenvolve sites, você não sabe o que é. É igual o médico. Médico é médico. Médico é médico, justamente. E se você for ver, né, no fim da linha, de TI porque trabalha com computador, mas até a caixa do supermercado trabalha num terminal, né, num computador. Então, hoje em dia, todo mundo trabalha com computador. Então, é mais ou menos isso. Legal, deu para ter uma visão muito boa aí do conceito, né, de gestão de segurança. Acho que a gente conseguiu abordar aí legal os possíveis suportes aí ao DPO, né? Bacana, acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa aí, né? Interessante. E até aproveitando esse gancho final do que você comentou, de que é legal a gente entender que é uma visão diferente, né? Gestão de TI com gestão da segurança da informação, que eu acho que isso a gente pode se aprofundar nos vídeos futuros aí, né? Entender qual os diferentes papéis ali, responsabilidades, tipos de profissão mesmo dentro da área de TI, né? Que acho que isso é legal também, né? De explicar para o pessoal, né? Bacana. Concordo com você. Isso aí. Mas é isso aí. Então, mais uma vez, a gente fica por aqui. Obrigado aí pela sua atenção. E faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, comenta aqui com a gente, né? Fala o que você achou, se você tem alguma dúvida ou não. Se você acha que pode servir aí para algum amigo, compartilha, né? Então, a gente quer ouvir sua opinião, até para saber se a gente está fazendo um conteúdo legal aqui para você. E, por enquanto, é isso. Karina, obrigado. Obrigada a vocês, o bate-papo foi muito interessante hoje, como sempre. Legal. Laércio, obrigado também aí pela presença. Beleza, Henricão. Não esqueça de pedir aquele like pro pessoal. É isso aí. Dá o like, ativa o sininho. Não, mas principalmente o comentário. Acho que é legal pra gente entender aqui se a gente tá indo num caminho legal ou não. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.